Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. A gente está vendo uma situação estranhíssima no mundo e você precisa se preparar porque nós estamos vendo novos oráculos, novas profecias se cumprindo, né? É impressionante isso. Nós estamos literalmente vivendo tempos bíblicos, não exatamente tempos bíblicos só porque estamos vendo um cenário que lembra muito o que Jesus falou em Mateus 24 sobre o final dos tempos, mas estamos vivendo tempos bíblicos semelhantes àquela época do Antigo Testamento, na época do profeta Elias, Eliseu, profeta Isaías, Jeremias, quando eles falavam coisas que iam acontecer no futuro e as coisas efetivamente aconteciam. Um dos primeiros artigos que eu escrevi na Gazeta do Povo, quando comecei a me tornei colunista ali nesse importante jornal, falei sobre o oráculo e o apostador, mostrando como o líder lá do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, ele se tornou uma espécie de profeta do mundo contemporâneo, assim como o chefão, ex-chefão da Microsoft, o tio Bill também. Eles dois, o que eles falam acontece, né? Então, agora nós temos um novo oráculo. Esse novo oráculo se chama a iniciativa NTI, a Nuclear Threat Initiative, ou seja, uma iniciativa para monitorar os problemas de perigos nucleares no mundo. Essa organização não governamental, essa NTI, né, que monitora esses perigos, foi fundada em 2001 por Ted Turner, né, que é um importante ali magnata da comunicação, que ficou conhecido ali como o fundador do canal americano CNN, né? E o objetivo dessa organização é monitorar ali o que está rolando no mundo dos equipamentos nucleares, químicos e biológicos e ver que tipo de perigo essas iniciativas oferecem para o mundo. E curiosamente, esse NTI, esse grupo, essa organização, eles fizeram uma espécie de treinamento, uma espécie de exercício, né, em parceria com a Conferência de Segurança de Munique. E esse exercício, esse negócio de exercício está ficando na moda, né? Antes de começar a crise sanitária de 2020, a gente teve um exercício acontecendo chamado Evento 201, que foi patrocinado ali pela Universidade Johns Hopkins e a fundação do tio Bill também, mais o Fórum Econômico Mundial. Isso em outubro de 2019. 2 meses depois já estava começando a crise sanitária. Estranho, né? Depois o Fórum Econômico Mundial fez ali uma reunião chamada Polígono Cibernético, falando que o próximo grande problema seria ativistas digitais derrubando sistemas mundo afora. Logo depois começou isso a acontecer. Mas o que muitas pessoas não perceberam foi que 1 ano e meio, ouviram isso? 1 ano e meio antes de começarmos a ouvir essa história aí de varíola do macaco, a gente teve um novo exercício desse, 1 ano e meio. Em março de 2021, essa organização, a NTI, vou deixar o link para vocês aqui embaixo do próprio site deles, onde eles falam sobre esse importante evento. Em março de 2021, eles fizeram um exercício de mesa sobre uma situação hipotética de um problema de equipamentos biológicos de eles chamam de alta consequência, né? Eles examinaram lacunas na arquitetura nacional e internacional da biossegurança e a preparação para novas crises sanitárias, explorando ali as oportunidades para melhorar as capacidades de prevenção e resposta desses tipos de eventos biológicos de alta consequência, como eles chamam, né? E os participantes incluíram ali 19 líderes importantes e especialistas de todas as áreas do mundo, com décadas de experiência combinada nas áreas de saúde pública, indústria de biotecnologia, segurança internacional e filantropia. Esse exercício, em resumo, foi o seguinte: fizeram uma consulta em março de 2021, março do ano passado, com especialistas técnicos e políticos, o cenário de um exercício ali fictício, que retratou uma nova crise sanitária, muito preocupante, envolvendo uma modalidade incomum do agente causador exatamente da varíola dos macacos, que teria surgido num país fictício chamado Brínia e se espalhou globalmente durante 18 meses. Só que no exercício deles, essa nova crise sanitária realizada por essa varíola aí dos macacos, exatamente o que está rolando no mundo hoje,
começaria precisamente em junho de 2022. Junho, ok? Muito estranho, né? O cenário desse exercício, ele revelou que a origem foi causada, dessa vez não espontaneamente, né? Da passagem desse agente causador de um animal para uma pessoa, segundo o que eles contam para a gente. Mas dessa vez foi propositalmente causado por ativistas. Eu gostaria de usar outra palavra com a letra T no início, mas estou falando de ativistas para ficar mais amistoso o negócio aqui. Dessa vez teria sido causado nesse exercício por ativistas que usaram um elemento que foi trabalhado em laboratório e que pudesse assim superar as defesas de biossegurança e as defesas também naturais do que havia. No final do exercício, essa crise sanitária fictícia resultou em mais de 3 bilhões de casos mundo afora e 270 milhões de óbitos em todo o planeta. É engraçado que ainda em abril de 2020, no início daquela crise sanitária anterior, o tio Bill já estava falando que ele achava que no futuro viria uma outra crise sanitária, mas dessa vez propositalmente desencadeada por ativistas e que teria uma taxa de óbito muito maior e teria sido ali causada exatamente pela varíola. Ele não tinha falado naquela época que era a varíola do macaco, mas agora esse exercício de 2021 já trazia exatamente, por incrível que pareça, esse agente causador específico que está trazendo preocupações, né? Aqui no Brasil, a gente já tem alguns casos sendo monitorados. Um homem que veio de Portugal e foi para o estado do Rio Grande do Sul e outros casos aí que ainda estão sob análise. Essa situação já fez ali a espécie de Anvisa americana mudar o alerta de viagem de nível 1 para nível 2 devido a esse perigo aí dessa nova enfermidade, ok? E o que significa essa mudança? A gente está num cenário com mais de 200 casos confirmados no mundo, mais de 100 ali ainda em análise, em 20 países diferentes. Então eles mudaram nível 1 para nível 2. Nível 2 é um nível de alerta, que corresponde ali a práticas de precaução reforçada. Nível 1 é o nível que eles chamam de watch, é só para ficar ligado, significa, né? Pratique as precauções usuais. Já o nível mais alto seria o nível 3, que é um nível de alerta ou aviso que corresponde a evite viagens não essenciais. Nós estamos já nos Estados Unidos saindo então do nível 1 de alerta de viagem para o nível 2, né? E embora o nível 2 não restrinja para onde a pessoa pode viajar, mas como o próprio nome indica, isso significa que você deve ser alertado para praticar algumas precauções mais aprimoradas. Dessa forma, pessoal, quando a gente olha isso tudo, fica meio claro que, diante dessas informações, a tendência é que a gente não tenha tão cedo paz, entendeu? Eles não querem que o povo fique em paz, porque paz dá muito trabalho, porque o povo começa a ter autonomia, começa a ter tempo para pensar sobre as coisas, começa a sentir que não depende tanto do Estado, começa a sentir que pode fazer as coisas de forma mais individual, que pode montar um plano de carreira, que não precisa ficar sempre amedrontado. Quando as pessoas não estão amedrontadas num cenário assim de tormento frequente, as pessoas não aceitam certas coisas negativas tão fácil, por isso impondo medo, impondo essa apreensão, as pessoas acabam aceitando coisas que são negativas. Lembrando daquele livro que tenho citado muito do Albert Nock, né, que é o Nosso Inimigo Estado, quando ele falava, né, que de tempos em tempos, diante de crises, o Estado aproveita para abocanhar uma parte do poder social, aumentando o poder estatal e, geralmente, quando ele abocanha uma parte do poder social, ele não devolve. E parece que eles estão gostando desse controle, né? Hoje você vê evento do Fórum Econômico Mundial falando que o futuro não está chegando, eles estão criando o próprio futuro. E esse futuro é um futuro onde tudo vai ser monitorado. E falta pouca coisa para a gente ter esse monitoramento total. Falta apenas a implementação de uma identidade digital internacional e da implementação da moeda digital.
da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, só o que está faltando, e pode ter certeza, se depender deles, eles vão implementar isso o mais rápido possível. Mas o que eu quero perguntar para você é, você acha que vai haver mais uma crise sanitária global? O que você achou desse fato curioso de, pela terceira vez ou quarta vez, eles terem feito um exercício que aconteceu exatamente conforme eles tinham pensado? O que você acha disso? Você acha estranho ou isso é normal? Não, faz parte fazer um exercício ali um mês e meio, um ano e meio antes e acontecer exatamente o que eles estão falando. Inclusive, antes de começar essa encrenca aí desse novo agente causador que está preocupando, o pessoal já tinha comprado imunizantes para prevenir com relação a isso. Gastaram um dinheiro forte investindo nisso aí. Curioso, né? Como é que eles têm essa sabedoria vinda de algum outro lugar que os alerta do que vai acontecer, né? Para isso, eu gostaria de indicar um livro para vocês. A Ascensão da Tirania Científica, um exame da autocracia epistêmica do século XIX ao XXI. Como é que agora a ciência começa a controlar, principalmente a questão da saúde, né? Com a saúde, parece que eles estão conseguindo impor o tão sonhado controle total que foi tão profetizado nesse livro aqui, que está com descontaço na promoção, preço de Black Friday, e dica para você para hoje esses dois aqui. Lembrando que a gente está com uma série gratuita lá no meu Instagram, daniel.lopes, incrível, um curso aberto para você, mais de 1 hora de conteúdo gratuito de segunda a sexta, chamado Desconstruindo a Revolução Cultural. E nesse dia, daqui a pouco, às 9h15, se Deus assim permitir, falaremos sobre aquele grande movimento que aconteceu na França, que representa esse start, o primeiro exemplo da Revolução Cultural, que aconteceu na França em 1789 e virou paradigma para todos os outros movimentos que aconteceriam depois. A gente vai fazer uma análise muito cuidadosa do que está por trás daquilo tudo e como aquilo tudo revela exatamente os fundamentos do que está acontecendo no mundo hoje. O nome do curso é Desconstruindo a Revolução Cultural, restituindo o cristianismo à vanguarda da ciência, da cultura e da filosofia. Venha participar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Me diz o que você acha disso tudo, dessas coincidências. É coincidência ou esses caras são profetas? Me diz aí o que você acha, ok? Examine suas coisas, retém que é bom. Valeu!